Eu acho que a gente precisa seguir as orientações do apóstolo Paulo na carta aos Romanos e depois na sua carta aos Coríntios, primeira carta dos Coríntios, né? Tratando da questão de questões culturais, em alguns casos, especialmente em Corinto, né? Escrevendo aos Coríntios, das questões das regras religiosas alimentícias e aos Romanos de questões culturais também, que envolvia lá um bocado de misticismo, mas ele pede, em ambos os casos, que nós tenhamos paciência com aqueles que são mais fracos na fé. Mas um detalhe, ter paciência com aqueles que são mais fracos e supervalorizam as suas condições culturais não significa mantê-los fracos na fé. Até porque depois o autor de Hebreus, né, também faz uma repreensão aos hebreus, naquele caso o público leitor daquela carta, dizendo que eles deveriam já estar comendo alimento sólido, entretanto estavam ainda bebendo leite, né, e faz aquilo num tom de repreensão. Então, o nosso papel tem que ser compreender e entender aqueles que não ainda têm muita maturidade, que estão mais fracos, mas auxiliá-los a crescer. Por que eu digo isso? Porque essa questão cultural, ela não deixa de ser também em alguns casos, né, uma expressão ou até uma evidência, às vezes, de alguma falta de maturidade espiritual e de conhecimento do evangelho. Então, quando as pessoas também trazem, tomar aqui o exemplo que o Rafael comentou, né, essa questão dos alimentos, etc., há uma supervalorização e há até uma ofensa, né, se não aceita, não come, etc. Às vezes, eu acho que a gente tem que ter paciência com isso e quando possível, até fazer algum sacrifício. Eu digo quando possível, porque tem alguns elementos, alguns alimentos que realmente, por exemplo, até alguma alergia a frutos do mar é impossível. Se me oferecer, não tem Não, como, eu faço. né? Mas tem coisas que realmente não tem como, e é claro, explicar para a pessoa. Outros que são acessíveis, viáveis, ainda que não gostemos, temos ali que fazer um esforço. Mas nós temos sempre que deixar claro para a pessoa que não deve haver essa supervalorização no campo com o propósito do interculturalismo. Pode ter aqui os alimentos. Eu por exemplo, teve uma altura que eu participei muito, assim, quando eu cheguei aqui também as nossas igrejas não tinham tantos brasileiros como tem hoje. A quantidade de brasileiros era infinitamente menor, e aqui na cidade de Braga, menos ainda em relação ao que tem hoje. E era muito comum eu estar em igrejas onde tinham portugueses, era quase algumas igrejas que eu frequentei, que eu estive envolvido, fazendo alguns trabalhos, era quase que 50-50, né, a percentagem, ou então 60% brasileiro, 40% português, ainda tinha um bom número de portugueses, e eu sempre procurava, em momentos de comunhão, comer a comida, os pratos portugueses, né? E por que eu fazia isso? Para valorizar. É claro que eu gosto da comida brasileira e dos pratos, mas eu queria valorizar, também gosto dos portugueses, é verdade, eu não fazia com sacrifício, fazia com alegria porque era bom, mas evitava esse certo saudosismo, essa preferência gastronômica, justamente para promover a aproximação e comunicar. E aqui, ao provar aquele prato, eu tinha ali, né, um espaço para saber o que tinha, como é que foi feito, se tinha variações daquele prato. Então, ao comer aquela comida, isso me dava, né, abertura para uma variedade de assuntos que partiam daquilo ali. Entretanto, também me deparei com situações de brasileiros que chegaram, pastor, não come comida dos brasileiros. Não é que não come, é justamente mostrar, né, essa superação da supervalorização daquilo que faz parte da minha cultura. Eu não preciso da minha cultura para viver o evangelho. Minha cultura, ela está numa dimensão social, numa dimensão pessoal, promove algum saudosismo, ajuda a criar alguma identidade, mas não é ela em si que será uma ferramenta estratégica e fundamental para anunciar o evangelho para outras culturas. Ela pode funcionar. Por exemplo, também tive algumas oportunidades, por exemplo, na Ásia, em que eu tive a oportunidade de falar algumas coisas a partir do futebol, né? Faz parte também da cultura brasileira e tal. Então, usei aquilo como um gatilho para comunicar, mas não fui lá para defender nada. E é esse caso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, obviamente, paciência e compreensão com aqueles que ainda têm uma supervalorização da sua cultura, mas não
aceitar ou não concordar que fiquem nessa condição antes, que cresçam, amadureçam e consigam transpor os limites da sua própria cultura para valorizar outras culturas e também, né, utilizar essa valorização para a aproximação e para a comunicação do evangelho.